Olá pessoal, professor Moisés em mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos estudar sobre os ângulos notáveis. Bem, os ângulos notáveis são os ângulos mais utilizados, por isso a importância deles para a trigonometria. Então vejamos. Temos aqui o ângulo 30 graus, 45 e 60. Esses são os ângulos notáveis. Uma maneira simples da gente memorizar e aprender esses ângulos é escrevendo eles dessa forma. Podemos começar com 1, 2 e 3. Em seguida, a gente vai colocar todos sobre 2. Então, todos sobre 2. E a gente vai colocar todos na raiz. O numerador. Então, coloquei o numerador. Se eu colocar o numerador 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, a gente não precisa colocar raiz nesse primeiro. Bem, na segunda linha, a gente pode inverter esse valor de 60, vem para o cosseno, e a gente escreve aqui. Pronto. Esse valor, a gente também faz uma cruz, inverte ele para cá. O valor central, que é de 45, a gente repete. E o último valor, que é a tangente de 45, é 1. Bem, na tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. E, finalmente, temos a tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Pronto. Bem, pessoal, vamos resolver nosso primeiro exemplo utilizando a nossa tabela de ângulos notáveis. Então, a primeira coisa é reconhecer quem são os elementos desse triângulo. Eu vejo aqui que eu tenho um ângulo de 30 graus, tenho um ângulo de 90, então, oposto a ele, eu tenho a hipotenusa. Então, 8 raiz de 3 é a hipotenusa desse triângulo. Ok. Observando para x, eu vejo que o lado x está ligado ao ângulo de 30 graus, ou seja, esse é o cateto adjacente. Pronto. Então, eu tenho duas medidas expressas, cateto adjacente e hipotenusa. Agora, eu tenho que me lembrar daquelas relações seno, cosseno e tangente. Então, qual é a relação que vai juntar cateto adjacente e hipotenusa? 30 graus, né? Então, na verdade, é o cosseno. Então, eu posso escrever aqui cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente, eu vou até escrever aqui, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vamos procurar em nossa tabela o valor do cosseno de 30 graus. Verificando, raiz de 3 sobre 2. Então, vou substituir. Onde tem cosseno de 30, coloco raiz de 3 sobre 2, igual ao cateto adjacente. Cateto adjacente já tinha reconhecido, é x, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é 8 raiz de 3. Ok? Então, verifique que o que eu tenho agora é uma proporção. E não tenha dúvida, as proporções a gente multiplica em x. Então, eu vou ficar com 2 vezes x, 2x, e raiz de 3 vezes 8 raiz de 3. Vamos lembrar, turma, que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Qualquer raiz multiplicada por outra raiz quadrada, o valor sai da raiz. Então, a gente vai ficar 8 vezes 1, 8. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é o próprio 3. Então, fica 8 vezes 3, 24. Repito x, 24. E o 2 que está multiplicando no primeiro membro, ele passa dividindo e fica x igual a 12. Ok. Eu utilizei a relação cosseno de 30 graus e resolvi a questão. Vamos resolver mais um exemplo de triângulo retângulo. Então, temos um ângulo de 60 graus e queremos descobrir o valor de x. Então, primeiro eu observo o meu ângulo de 90 graus.
um ângulo de 90 graus, oposto a ele eu tenho a hipotenusa. Então, o primeiro lado é identificar a hipotenusa. Pronto. Tem um ângulo expresso de 60 graus e colado a ele eu tenho um lado que mede 10 centímetros. Ou seja, o lado que está colado no ângulo é o cateto adjacente. Pronto. Qual é a relação que eu devo usar para descobrir o valor de x? Então, qual é a relação que vai unir cateto adjacente e hipotenusa? Pronto, eu me lembro que cateto adjacente e hipotenusa é utilizado no cosseno. Então, cosseno de quantos graus? Está lá expresso, 60 graus. Então, eu vou escrever cosseno de 60 graus. Bom a gente escrever mais uma vez o que significa cosseno. Cateto adjacente pela hipotenusa. E agora vamos substituir. Cosseno de 60 graus, vamos olhar na nossa tabela. Então, cosseno de 60 graus, 1/2. Então, vou colocar 1/2 igual ao cateto adjacente. Então, veja só que o cateto adjacente é 10, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa eu não sei quem é, ela é x. Então, vou escrever x. Mais uma vez, eu tenho uma proporção, multiplico em x e vai ficar x vezes 1, x. E 2 vezes 10, 20. Pronto, o valor é 20. Então, dessa vez, a gente utilizou o cosseno de 60 graus. Vamos resolver mais um exemplo. Agora eu tenho um triângulo onde está expresso um ângulo de 30 graus. Então, ele quer o valor de m. Então, observando os elementos do triângulo, eu percebo que a hipotenusa está desse lado, onde não tem marcado nenhuma informação, e ele me deu o cateto, observando aqui, esse aqui é o cateto oposto, ou seja, não está colado no ângulo de 30, cateto oposto. E quem está colado no ângulo de 30 é o M, que é o que ele quer que eu descubra. Então, verifique com cuidado que a gente tem o cateto oposto e ele quer saber o M, que é o cateto adjacente. A hipotenusa ela não traz nenhuma informação que vá ajudar a gente a resolver esse problema. Então, eu vou usar uma relação que vai unir cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo. Então, lembrando as relações, eu tenho, na verdade, a tangente. E a tangente de quantos graus? 30 graus. Então, vou escrever tangente de 30 graus igual. Vamos lembrar o que é a tangente. Tangente é o cateto oposto, que é 5 raiz de 3, mas vamos escrever ainda cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos agora substituir. Tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, vou substituir. Igual ao cateto oposto, que eu já tinha identificado, que é 5 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o M que eu quero encontrar. Pronto. Quando chega aqui, percebo que eu tenho mais uma proporção, aí eu vou multiplicar em x, raiz de 3 vezes m, raiz de 3, que é igual a 3 vezes 5, que dá 15, e raiz de 3, eu repito. Pronto, agora eu vou reescrever m igual. Do outro lado eu tinha 15 raiz de 3. E esse raiz de 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, divide. Agora, basta eu cancelar os iguais. Então, eu tenho uma divisão de iguais, valores iguais. Eu posso cancelar raiz de 3 com raiz de 3 e o resultado é 15. Ou seja, m
é 15. Pronto, na aula de hoje era isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.